1º de dezembro é considerado o Dia Mundial da Luta contra o HIV. Hoje existem aproximadamente 1.618.000 pessoas com esse vírus em acompanhamento... Desculpa, 1.600... Volta. Falei errado. 1.618 pessoas com esse vírus em acompanhamento somente aqui em Blumenau. Mas nem todos os infectados fazem o tratamento. Muita gente não faz nem o exame por medo de saber que tem a doença. Aí é o grande perigo. E esse é o tema do nosso quadro Saúde da Mulher de hoje. E aqui com a gente o expert no assunto, querido, amado pelas mulheres todas. Ele dá autógrafo na rua, elas pedem beijo, elas pedem abraço, doutor Belarmino. Bom, Cíntia, boa tarde, né? Bem-vindo, meu amor. Falar de iniciarmos o tema, só gostaria de dizer, eu tive o privilégio de fazer parte da Academia de Monte Alverne e, como a professora Rita muito bem colocou aqui, gostando sempre muito de ler, me inspirei em Fernando Pessoa, que fala muito sobre o Tejo, que é um rio de Portugal, e fiz o meu texto baseado no rio Itajaí-Açu. Sério? Aí eu pontuava... Não vai dizer há quanto tempo, né? O rio, eu comparava, o rio, ele tem o seu rio, e eu tenho o rio Itajaí-Açu. Foi muito bacana, gostei. Bacana, e essa interatividade com qualidade na época do Frei Odorico, eu diria. Exatamente, a minha época também era do Frei Odorico, para ver como a gente está no vinho. Isso. Né? Presta atenção. Então assim, ó, voltando ali ao tema, né? É um tema sério, é uma luta, como o próprio tema fala, é uma luta mundial contra a AIDS. E o que ocorre? O HIV passou a existir a partir da década de 80, por aí, os primeiros casos. E como todo vírus que é mutante, não se sabia muito bem como se comportava, da onde vinha, como que ia... Era uma sentença de morte na época, Até então, haviam os óbitos, mas não se sabia como que a doença agia. Se sabia que alguma coisa deteriorava. E havia um sintoma muito frequente, que é sarcoma de Kaposi. Um câncer. Que é um câncer de pulmão, que a maior parte dos primeiros casos que foram descritos na Califórnia mostravam que era câncer pulmonar. Só que, na verdade, essas pessoas vinham numa situação física muito frágil. Muito debilitados, rapidamente, de inanição, digamos assim. A pessoa tinha uma queda total, ficava praticamente em pele e osso. Definhava, como definhava e até chegar ao final. Na década de 90 conseguiu-se, aí há uma briguinha aí entre americanos e franceses, quem foi realmente o descobridor do vírus HIV, para mim foi Montagnier, um francês, mas aí vamos deixar para os literatos verem. E foi desenvolvido foi constatado como que ele agia e aonde ele agia. Então, o vírus do HIV, ele age no sistema imunológico e as células de proteção que existem naturalmente em todos nós, a imunidade, por assim dizer, ela vai lá e ela sabota essa tríade de defesa. E outras doenças oportunistas aparecem, exatamente. Né? Então, a AIDS em si, ela não é uma doença, não se morre pela AIDS, se morre pelas consequências das doenças oportunistas que podem gerar, que aparecem. A AIDS vai baixar a imunidade. Exato, cai a imunidade, vamos supor. Pronto para receber um monte de doença, muito problema. Se sendo soro positivo, com uma imunidade muito baixa, não fazendo o tratamento, que atualmente tem já os coquetéis, e entrar em contato com uma pessoa com tuberculose, por exemplo, pronto, já... Tem grupo de risco ainda, doutor Belarmino? Porque lá nos anos 80, quando aconteceu a AIDS, eu até estive em São Paulo agora e assisti o musical do Cazuza, que retrata... O tempo não para. Que retrata, fantástico, e que mostra a descoberta dele nos anos 90 do vírus da AIDS. O desespero... Na verdade, perdemos grandes literatos, poetas, cantores, grandes artistas, né? Renato Russo... muita gente que tinha HIV, muitas pessoas que a gente não sabia, porque não queriam falar. O Cazuza foi um dos únicos que chegou e deu a cara a tapa e colocou na capa da revista. E foi ainda... Não foi numa entrevista com a Marília Gabriela. Isso, e a capa da revista Veja, que também... Ele já estava em fase terminal. Com ele. Foi. E ele ficou muito indignado, a família também. Muito. Né? Então, a descoberta, a luta, sair do Brasil para tentar resolver a doença, enfim,
que não tem cura, a gente sabe, tem controle. Hoje, antigamente, as pessoas morriam quanto tempo com AIDS, doutor Belar? Muito rápido. Por exemplo, no caso do Cazuza foram 5 para 6 anos. E ele resistiu bastante comparado a todos como Lauro Corona e outros atores que tiveram o problema. A doença, no caso, ele foi um sobrevivente devido aos recursos que os pais tinham, financeiros, para dar um tratamento. A Lucinha Araújo e o João Araújo, para poder mantê-lo em sobrevida. Porque ele era... Quem assistiu o filme ou a peça, eu tive a oportunidade de assistir o musical também, lindo, né? A gente vê assim a luta da família, dos amigos, e nos anos 80, quando começou essa epidemia, se observava o seguinte: geralmente homossexuais e bissexuais. Sim. E no musical desse também, mas principalmente homossexuais. Sim. E o musical deixa isso claro, né? Deixa isso bem claro. O que era? Era uma turma nos anos 80 que saiu daquela fase hippie, meio que tudo podia, né? O amor livre, sexo livre. Amizade colorida, isso. Sexo livre, múltiplos parceiros, em última instância, uma vida um pouco promíscua. Isso. E começou-se a ver que quanto maior o número de contatos sexuais, maior a probabilidade. Contato sexual, entenda-se, oral, vaginal ou anal. Tudo isso pode levar, e levou, a perdermos grandes pessoas. No começo dos anos 90, havia um coquetel com múltiplos medicamentos. Já era o AZT? Era AZT? O primeiro de todos foi o AZT. Tá. Foi que iniciou. Foi, já que falou no caso, o AZT... Trazia um monte de efeitos colaterais. E aí se fez um coquetel que era mais ou menos na época de 20 comprimidos. Diariamente tinha que ingerir essa quantidade toda para poder manter a imunidade. E de lá para cá começou a se observar, iniciando a partir do AZT, hoje esse grupo de medicamentos a gente chama de antirretrovirais, que vão lutar contra o HIV. Hoje quantos compram? Um só? 2, 3? Uma média de, no máximo, 4. 4 por dia, comprimidos. Sem os efeitos colaterais do AZT? Sem os efeitos colaterais. Eles têm alguns efeitos colaterais, e quem toma sabe que às vezes pode haver um pouco de diarreia, e a distribuição da gordura pelo corpo, ela fica mais localizada no abdômen. É uma pessoa que geralmente tem a perna muito fina e a barriguinha e mais saliente. O medicamento dificulta a situação do tecido adiposo. Então, houve uma evolução muito grande entre tomar 20 comprimidos... Para tomar 2. Quem não viveu... Não existe mais grupo de risco. Não existe. Existe risco de conduta. O que acontece no momento? Adolescentes que não viveram os anos 80, por mais que os pais tentam explicar, às vezes tem dificuldade, porque sob efeito de drogas, seja ela quais forem, né, álcool e afins, na balada vão e tem contato sexual, às vezes de uma forma promíscua, ou seja, sem preservativo, muitas vezes podem fazer uso de seringa em conjunto. Existe, eles não conheceram a realidade do que é um ser, baque que foi pra gente de alguém morrer de AIDS, e a forma, uma decadência física cruel, a pessoa vai ficando caquética, esse é o termo, e então, por não terem visto, parece assim, isso não acontece comigo, isso não vai acontecer. Acho que a nossa geração é que mais levou o susto, porque a gente vivenciou aquilo. Muito grande. Né? E mais ou menos saber que existia uma doença que a gente podia ter contraído. E que era incurável a princípio, né? As pessoas que tinham esse diagnóstico, que não é a realidade atual, que segunda-feira a gente vai enaltecer, quanto mais for aos clínicos gerais, ginecologistas, médicos, é importante sim fazer, porque independente até de atividade sexual, essa pessoa pode ter passado por um trauma automobilístico, recebido uma transfusão sanguínea, alguma coisa do tipo. Não é necessariamente... Tem mulheres que pegam dos maridos, não é, doutor Belardino? Mas não tem grupo de risco, ela teve relação sexual só com aquela pessoa e pode estar contaminada. Uma coisa importante que hoje as mulheres já procuram tomar esse cuidado. Até instrumentos de beleza, manicure e tal. Às vezes a mulher pode não ter tido, não ser promíscua e pegar de algum local, até em tatuagens, onde se faz sempre enaltecer, tem que ver o local com quem vai fazer, se o material é esterilizado, pode pegar, se não for pode também. Correto. Quer dizer, não é uma doença hoje, antigamente era relacionada à droga e promiscuidade. Hoje não mais. As pessoas não fazem às vezes o exame porque tem medo desse preconceito. Meu Deus, como é que eu vou dizer que eu tenho AIDS? Vão achar que eu sou promíscuo e tal. Não, e assim, tem que descobrir qualquer ferimento,
às vezes, uma gengivite, uma lesão na língua. Então, Pode passar no beijo se a pessoa está com uma pereba na boca? Se ela tiver, porque assim, ó, o HIV ele pode ser sintomático. Todo mundo chorando daqui. Sintomático e assintomático, tá? Sim. Então, quando ele é sintomático, a carga viral, que é um exame que se faz, ela está muito alta. Quando essa carga viral está alta, a possibilidade de transmitir é de 99%. Tá. Então, daí a importância de o portador, ou se ele não sabe, que vá fazer o exame para não transmitir lá na frente e fazer a prevenção ou o tratamento dele. Entendi. Hoje já tem pessoas que com sobrevida e com qualidade acima de 25 anos. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que tem 17, 18 anos. E leva uma vida absolutamente normal, tudo resolvido, fala disso, não tem problema nenhum. A gente tem pouco tempo agora, doutor Bellarmino, mas é o seguinte, aí vem eu vou fazer o outro lado da história aqui, Por favor. Todo mundo diz assim, não, a camisinha tem que usar, parará, parará. Na teoria, funciona. Na prática, não é bem assim. Existe a janela imunológica, que às vezes a pessoa pode ter HIV e não saber. Tem um relacionamento com alguém mais tempo, pô, tá um ano junto, sei lá, não vou mais ficar usando camisinha, porque é chato, chupar papel com bala, aquela história toda, né? Ninguém que tem um relacionamento estável por muitos anos vai usar preservativo, certo? Certo. Também existe risco. Então... na verdade, o interessante é a partir do momento que em qualquer relacionamento, seja estável ou não, acender a luzinha do alarme, se cuidar com determinada pessoa que possa ter um comportamento suspeito, porque senão vai virar uma neurose, e não é por aí. A gente tem que estar atento à desconfiança, proteja-se. Porque mesmo no relacionamento estável, você nunca vai saber nada além do que a sua própria vida. Exatamente. O resto é especulação. É isso. Né? É dedução, acreditar na palavra de alguém, enfim. Doutor Bellarmino, por exemplo, quem vai fazer um exame, enfim, mas antes do exame, né? Existe sintoma? A AIDS dá alguns sintomas para a gente ficar ligado ou são os mais diversos que a gente pode nem desconfiar? É a segunda hipótese. A AIDS, ela começa de maneira muito silenciosa, começa a dar problemas de repetição, geralmente pulmonares, ou então desidratação, alternando diarreias com constipação. A pessoa vai ficando desidratada, vai ficando com problema, um pouco anorexígena, com problema para se alimentar, e há uma perda de peso, geralmente radical, não é gradativa, né? Então, é interessante que sempre se peça o exame e se faça para não se chegar nesse processo, porque consegue-se viver bem, como você colocou, e eu conheço vários casos também, e viver bem. E eu acho que segunda, podemos falar sobre gestantes com HIV. Para não passar para criança, né? Exatamente. Doutor Bellarmino. Tudo isso a gente vai tratar segunda. Sim. E vamos dar uma chacoalhada nesse povo que assim, não faz exame por medo, né? Não tenham medo. Primeiro de tudo, cuidar. Ninguém está aqui estimulando ninguém vem com... Vamos encapar o periquito ali. Na medida do possível... E ninguém vai vir com um relatório, um currículo vitae com quem andou ou não andou. Então, é isso aí. Fica ligado. Querido, obrigada. Obrigado eu. Dori, tá rindo o quê, Paulinho? Tá encapando o periquito também, meu filho? É assim que tem que ser, né? Do pipoca não encapa, porque o pipoca é super bem casado, o Odair também não, mas o Paulinho precisa encapar. O Thiago também, o Salgadinho, o Digno, todo mundo. Vamos encapar e vamos ser felizes.